De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno, havendo no livro legal, declaro aberta esta sessão plenária e indago inicialmente se os senhores conselheiros estão de acordo com o resultado da sessão plenária anterior. De acordo. De acordo. De acordo, então está aprovada. Peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos que se encontram para distribuição nesta data. Lembro apenas que o conselheiro Cristiano Melo Nascimento encontra-se em gozo de férias regulamentares, por essa razão está excluído do sorteio. E também comunico que o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, com causa participada, não integra o corpo votante, o corpo deliberativo nesta sessão, por estar participando do 11º Congresso de Regulação em Maceió, Alagoas. Eu procederei a uma inversão na pauta para conferir, desde logo, prioridade ao processo em que foi formulado uma defesa, um pedido de defesa oral. Dessa forma, eu chamo, trata-se de processo da minha relatoria. Eu chamo, então, a deliberação processo 105.564, dígito 2 de 2004. Verifico a presença do Dr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck, que representa a parte interessada e que formulou o pedido de sustentação oral, o senhor Axel Schmidt-Grael. Dou as boas-vindas ao Dr. Augusto Henrique Werneck e passo, então, a apresentar o relatório da matéria para, em seguida, franquear a palavra ao advogado. Bom, esse processo ele se encontra na minha pauta especial, é o primeiro processo da minha pauta especial. Trata-se de uma tomada de contas especial instaurada na Fundação Instituto Estadual de Florestas. Essa tomada de contas especial, ela já foi objeto de decisão por irregularidade das contas. Foi proferida uma decisão nesse sentido em 12 de agosto de 2010, em que consideraram-se irregulares as contas do senhor Eduardo Salles Novaes e também do senhor Axel Schmidt-Grael. Houve imputação de débito a ambos os jurisdicionados. Em seguida, em 2016, o tribunal considerou quitado o débito que havia sido imputado ao senhor Eduardo Salles Novaes e adotou providências com vistas à inscrição em dívida ativa estadual do débito imputado ao outro jurisdicionado que figura nesta fase processual como embargante, o senhor Axel Schmidt-Grael. Resignado, o senhor Axel Schmidt-Grael interpôs recursos de reconsideração e de revisão, tendo o tribunal decidido em momentos anteriores pelo não conhecimento de ambas as peças recursais. Na fase atual, senhores conselheiros, o processo ele se encontra em impulso, visando a cobrança do débito imputado ao embargante, uma vez que já esgotadas as fases recursais. Embora tenha sido provocada a douta Procuradoria-Geral do Estado para que promovesse a inscrição do débito em dívida ativa, houve uma resposta no sentido de que se trataria de dívida prescrita e que, por essa razão, não houve a sua inscrição em dívida ativa. Diante dessa informação trazida pela Procuradoria-Geral do Estado, em decisão monocrática por mim proferida, de 29 de janeiro de 2019, eu determinei a comunicação ao procurador-chefe da Procuradoria da Dívida Ativa para que esclarecesse as razões que levaram a considerar prescrito o débito representado pela nota 0142 de 2016, que é exatamente o débito imputado em decorrência da irregularidade das contas. E é exatamente em face dessa decisão monocrática que são interpostos os embargos de declaração por parte do senhor Axel Schmidt-Grael. A Coordenadoria de Análise de Recursos sugere não conhecimento da peça recursal por entender que não houve o preenchimento do pressuposto processual de legitimidade e de tempestividade
com o que concorda o Parquet de Contas. Esse é o breve relatório da matéria. Eu convido, então, a fazer uso da palavra o doutor Augusto Werneck, renovando as boas-vindas ao tribunal. Eu muito agradeço uma vez mais, senhora presidente, senhores conselheiros, eminente procurador de contas e, enfim, egrégio tribunal. Este processo, e devo registrar desde logo que não há nessa irresignação nenhuma conotação, como não poderia haver, do ponto de vista rescisório ou revisional, mas é necessário que se assente a grave injustiça, uma injustiça acadêmica que aconteceu com o jurisdicionado Axel Grael. Axel Grael foi diretor e foi presidente do Instituto Estadual de Florestas, que não existe mais, que teve suas atribuições absorvidas pelo atual INEA, essa antiga autarquia fundacional do Estado do Rio de Janeiro, foi dirigida há mais de 20 anos atrás, ou há mais ou menos 20 anos atrás, pelo jurisdicionado, que, evidentemente, sem ter conhecimento, haveria nomeado alguém, e essa nomeação foi simplesmente suscitada por ele, porque a esta altura dos acontecimentos, as nomeações, como elas deveriam continuar sendo feitas no âmbito estadual, nas autarquias, eram realizadas ou pelo governador do Estado ou pelo chefe da Casa Civil em regime de delegação. Então, ele simplesmente encaminhou a nomeação e depois praticou os atos sucessivos da nomeação de comissionário. Foi considerada uma acumulação. A acumulação tem um devido processo legal conhecido no Estatuto dos Funcionários Públicos, que conduz a uma opção e, não exercida essa opção, ou havendo má-fé do servidor, e a má-fé é do servidor, porque é o servidor que, evidentemente, afirma existir ou não a acumulação, ele é conduzido ao ressarcimento, o servidor. A ideia de se imputar débito a alguém que não praticou a nomeação, que não era ordenador de despesa de pessoal àquela altura dos acontecimentos, porque havia centralização. Vossas Excelências sabem, em algum momento eu fui secretário de Estado de Administração e posso, então, inclusive testemunhal, dizer que neste momento havia centralização na Superintendência de Despesa de Pessoal da Administração Indireta, que controlava as contas, os pagamentos e a ordenação de despesas de pessoal nas autarquias e nas fundações. Logo, a condenação de Axel foi uma condenação inusitada, uma condenação absolutamente fora do padrão da regra de competência. Uma condenação assim, que deveria ter sido desconstituída, mas não foi. Muitas são as coisas que, em algum momento, não aconteceram nesse Tribunal de Contas e que não tem a responsabilidade de Vossas Excelências que hoje compõem esse plenário. Mas o fato é que assim não foi. E, diante disto, chegou-se à fase de execução em algum momento. E nesta fase de execução, o que se discute, e daí a pertinência dos embargos de declaração, que data vênia são tempestivos e creio devam ser conhecidos por este exato motivo. É que não existe culpa grave e não existe dolo, que são os fundamentos que hoje considera o Supremo Tribunal Federal para caso de aplicação do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, quando afirma a imprescritibilidade de ações ou medidas que visem
a reparar o poder público em casos de lesão ao erário ou em casos de enriquecimento sem causa. No caso, nós estaríamos tratando de uma suposta lesão ao erário e essa lesão ao erário não foi objeto, porque aí seria o máximo, nem de culpa, nem muito menos de dolo. Estes embargos de declaração servem simplesmente nem para infirmar eventual execução que se queira fazer, ainda que na ausência de culpa ou de dolo, para se discutir ou se debater se no caso de execuções provenientes do Tribunal de Contas se poderia fazê-lo, ainda que não houvesse culpa ou não houvesse dolo. Não se nega o jurisdicionado sequer a isso, mas é imprescindível que pela primeira vez surja um pronunciamento que dê essa mínima reparação ao jurisdicionado. Ele não tem mais a oportunidade de rever a decisão. Ele não tem mais a oportunidade de desconstituir a condenação. Mas ele tem sim a oportunidade, nestes embargos de declaração, de que seja pronunciado pelo tribunal que os atos administrativos praticados há mais de 20 anos atrás não foram objeto de culpa, não foram objeto de dolo, não tiveram esse elemento volitivo e assim preservar os direitos que são, e por isso houve a distribuição de memorial, os direitos que são consequentes a esse juízo. O gozo dos direitos políticos, a possibilidade do exercício da função pública e, evidentemente, a preservação geral de sua reputação. É nesse sentido, então, que protesto, pelo conhecimento, pelo acolhimento dos embargos para essa pronúncia singela, mas muito especial para o caso do jurisdicionado, que é a inexistência de dolo ou de culpa grave na sua conduta original. Obrigado a Vossa Excelência. O tribunal que agradece, doutor Augusto Werneck, sua presença aqui na Corte, a defesa oral realizada, pela qual eu desde logo o cumprimento. E, senhores conselheiros, aqui até agradeço a ressalva feita pelo doutor Augusto Werneck, no sentido de que as decisões proferidas neste processo, no que tange ao seu mérito, análise meritória, análise da questão de fundo, elas de fato remontam a 2010, 2011. Então, o recurso, ora apreciado e interposto nessa fase processual, que é uma fase já de execução, em que, inclusive, um dos responsáveis, as contas, quando elas foram julgadas irregulares, elas imputaram, houve a imputação de débito em relação a 2 responsáveis. Um deles, inclusive, recompôs o valor ao erário, teve a quitação, então é realmente um processo que já vem tramitando desde algum tempo e que a fase que ele se encontra atualmente é uma fase já muito adiantada para que a questão de fundo possa ser revisitada, possa ser objeto de uma reapreciação. Eu vinha oferecendo um voto no sentido, em sentido diverso, estava caminhando em sentido diverso às instâncias instrutivas, considerando que o recurso havia sido interposto por parte legítima e também que ele era tempestivo. Mas em relação a isso, eu sigo convencida quanto ao preenchimento desses pressupostos de admissibilidade, de legitimidade e de tempestividade. Confesso que, diante da sustentação oral realizada, eu precisarei me debruçar um pouco mais detidamente sobre o escopo dos embargos de declaração, especificamente para a finalidade de identificar a possibilidade de, nessa fase, ingressarmos novamente na análise do elemento subjetivo na conduta do embargante. Então, eu vou pedir licença aos senhores conselheiros, também peço a compreensão do advogado para que possa me debruçar novamente sobre a matéria, à luz especialmente da sustentação oral realizada, que foi muito veemente e trouxe, a meu ver, aspectos relevantes e que merecem ser considerados, merecem ser ponderados pelo tribunal, para que não se realize uma injustiça, nós absolutamente não estamos aqui para assim procedermos. Então, para que eu possa
oferecer um voto com um conhecimento mais aprofundado a respeito daquilo que consta do processo, especialmente cotejando com o que foi trazido da tribuna. Eu me proponho a trazer a matéria novamente à deliberação em uma oportunidade próxima, provavelmente na próxima sessão ou daqui a 2 sessões. Doutor Augusto Werneck, agradeço o cumprimento pela sustentação oral realizada. Peço desculpas por promover a suspensão do julgamento, mas me parece importante para que essa temática trazida pelo senhor da tribuna possa ser devidamente considerada pelo tribunal. Obrigado, Vossa Secretaria. Por favor, peço à Secretaria das Sessões promova juntada aos autos da declaração da sustentação oral realizada. Pela ordem, então, agora eu convido o conselheiro Marcelo Virgílio Maia para que possa realizar a apresentação da sua pauta. Senhores conselheiros, senhor procurador, presidente do Ministério Público, senhora presidente, inicialmente eu solicito a retirada de um processo que eu coloquei como continuação de julgamento, e o motivo da retirada é pelo fato de o conselheiro Rodrigo ter pedido vista desse processo devolvido sem o voto revisor, e eu ter promovido uma pequena alteração no voto. Portanto, eu solicito retirada e reapresentarei na próxima sessão, quando o conselheiro Rodrigo estiver de volta no plenário. Pois não. Prossigo com mais uma solicitação de retirada, agora de um processo relacionado na pauta, informações reservadas. E inicio a pauta pela pauta especial, de matéria em 2 processos. O primeiro trata-se de um recurso de reconsideração proposto pelo senhor Pedro Rogério Vieira Cabral, em face de decisão que não acolheu suas razões de defesa e aplicou multa, em sede de relatório de auditoria governamental realizado na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, com o objetivo de verificar os gastos relativos a procedimentos licitatórios e seus afastamentos, a inserção de dados no CIBFIS e os contratos de combustíveis. O recorrente não comprovou que promoveu a inserção de todos os dados das contratações do CIBFIS e não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar que a responsabilidade pelos fatos apurados deve ser atribuída a delegatários. As alegações de inexistência de dolo e má-fé também não se sustentam. Dessa forma, eu voto pela recepção, pelo conhecimento, não provimento do mérito por comunicação e remessa. Conselheiro André, está de acordo? De acordo. Eu me manifesto da mesma forma, o voto está aprovado. Prosseguindo, mais um recurso de consideração, proposto pelo senhor Farid Abraão Davi, em face de decisão que declarou ilegal o edital de concorrência pública número 1 de 2018 de Nilópolis, que tinha por objeto a prestação de serviços relacionados a resíduos sólidos e aplicou multa ao recorrente. O recorrente logrou êxito em demonstrar sua boa-fé na condução dos atos processuais, na medida em que houve tentativa de envio tempestivo de documentação em resposta à decisão de 23 de abril deste ano. Outro sim, entendo que a imposição de penalidade deveria ser precedida de notificação ao responsável para que apresentasse razões de defesa. Dessa forma, de acordo com o construtivo e com o parecer do Ministério Público, eu voto pelo conhecimento do recurso, pelo provimento do mérito, por comunicação e encaminhamento. Como voto, conselheira Andréia? Com relator. Eu acompanho também, o voto está aprovado. Prosseguindo em pauta de juízo sumário, ela tem 4 processos. Eu inicio com uma representação em face de possíveis irregularidades cometidas pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no edital de seriação número 2 de 2019, que tem por objeto a escolha de uma OS para gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no Complexo Estadual da Penha, que corresponde ao Hospital Estadual de Getúlio Vargas, e a UPA Penha 24 horas. O edital foi revogado pela administração, mas foi deflagrado um novo procedimento semelhante que não teve seus dados inseridos no CIBFIS. Desse modo, eu voto pela comunicação para a inserção dos dados no CIBFIS por determinação, por ciência e arquivamento. Conselheira Andréia, eu irei solicitar vista desses autos. Então, dado se Vossa Excelência deseja desde logo proferir seu voto ou se aguarda a vista? Eu aguardo. Conselheiro Marcelo, eu vou pedir que a Secretaria das Sessões promova o encaminhamento dos autos a meu gabinete para que eu possa melhor analisar a matéria e o julgamento então está suspenso em decorrência desse pedido de vista. Pois não. Prosseguindo,
um edital de concorrência pública de número 2 de 2017, proveniente da Prefeitura do município de Rio das Ostras. O objeto é a prestação de serviços referentes a resíduos sólidos no valor estimado atualizado da ordem de R$ 7.700.000. O instrumento está apto a ser conhecido, sendo certo que as falhas ainda identificadas serão objeto de determinação para correções antes da realização do certame. O voto, portanto, por conhecimento, determinação e arquivamento. Conselheiro André, está de acordo? De acordo. Eu manifesto também, de acordo com o voto, está aprovado. Em seguida, uma representação em face de supostas irregularidades contidas no edital de pregão eletrônico número 1 de 2019, deflagrado pela Secretaria de Estado de Educação, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de aparelhos condicionadores de ar para atender a demanda de climatização das unidades escolares, no valor de aproximadamente R$ 56 milhões. O edital já foi conhecido e não verifica irregularidades na descrição do objeto em termos de referência. Dessa forma, eu voto pela ciência ao plenário, pelo conhecimento da representação, pela improcedência no mérito, por expedição de ofício e anexação. Conselheiro André, está de acordo? De acordo. Eu também manifesto de acordo com o voto, está então aprovado. E, finalizando a pauta de rito sumário, eu apresento mais uma representação em face de supostas irregularidades contidas no edital de pregão presencial SRP número 8 de 2019, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Rio Bonito, que tem por objeto a contratação de sociedade para poda e supressão de árvores no valor aproximado de R$ 1.700.000. A representação é improcedente, na medida em que restou devidamente esclarecido pelo jurisdicionário que o critério de julgamento estabelecido foi de menor preço global, bem assim que o objeto foi formatado em lote único e não por itens, o que fundamenta que a comprovação de requisitos de qualificação técnica seja aferível em razão da totalidade dos serviços contratados. O voto, portanto, por ciência ao plenário, por conhecimento, improcedência, expedição de ofício e arquivamento. Conselheiro André, está de acordo? De acordo. Eu também manifesto aderindo ao voto do conselheiro Marcelo, que está aprovado. Em seguida, senhora presidente, eu solicito a inclusão em pauta de 9 processos em que não vejo necessidade de destaque, razão pela qual sugiro que o julgamento seja em conjunto. Conselheiro André, alguma observação, alguma divergência em relação a qualquer um desses votos? Não, estou de acordo com todos os votos. Eu também me manifesto de acordo com todos eles. Os 9 votos da pauta de reclusão do conselheiro Marcelo estão aprovados. Prosseguindo, senhora presidente, finalizo com a pauta de Conselheiro Marcelo, nesse caso não pedido de defesa oral. Exatamente. Então, eu vou apenas aprovar. Eu chamo a deliberação o processo 112.018, dígito 7 de 2014. Foi formulado o pedido de defesa oral por parte do senhor Cláudio Roberto Mendonça Chicost. Indago se está presente é o seu representante. O representante aqui indicado é o Dr. Bruno da Rocha Curti Ribeiro, advogado inscrito na OAB, sob o número 177763. Registrando, então, que não houve manifestação de interessado para fazer a defesa oral, eu devolvo a palavra ao conselheiro Marcelo. Pois não. São 2 votos nessa pauta e o primeiro, que é uma prestação de contas de execução de contrato ASJU SE número 101 de 2004, firmado em 1º de outubro de 2004 entre a Secretaria de Estado de Comunicação e a Fundação Pedro da Cunha para a realização do programa Sucesso Escolar com valor total de aproximadamente R$ 10 milhões. A segunda Coordenadoria de Controle Estadual sugere a regularidade das contas com a quitação plena aos responsáveis que concordam com o Estatuto Especial. Prosseguindo para o voto, o fato de o contrato que a prestação de contas se refere a haver sido conhecido por este tribunal não tem o condão de validar o proceder dos gestores públicos no decurso da execução contratual. Entendo que não se revela prudente no presente caso a mera consideração de ressalvas às contas como instrumento hábil a sanear as várias irregularidades descritas no relatório e parecer da auditoria da AGE, de folhas 106 a 110, que consignou as seguintes falhas. Primeiro, não observância do artigo 1º da deliberação TCE 164. Segundo, não indicação formal e não publicação na imprensa oficial da Comissão de Fiscalização e Gestores do Contrato. Terceiro, não comprovação da manifestação da autoridade superior competente
quanto à aprovação da prestação de contas nos termos do inciso 4º do artigo 11, da Lei Complementar número 63 de 90. Quarto, não envio do relatório de parecer do órgão setorial de controle da Secretaria de Estado da Educação. Quinto, não apresentação dos termos de recebimento provisório e definitivo do objeto. Sexto, não apresentação dos comprovantes de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser exigidas pela contratante da contratada por ocasião do acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratual. E sexto, comprovante de efetiva execução das ações previstas no objeto contratado, especificamente quanto ao programa Sucesso Escolar e eventos dele decorrentes. Desse modo, em desacordo com o construtivo e de acordo com o parecer do Ministério Público, eu entendo que os responsáveis devem ser notificados para que apresentem suas razões de defesa de voto por voto, por notificação. O conselheiro André concorda com a notificação proposta? Estou de acordo. Eu também manifesto concordância, o voto está aprovado. E por fim, apresento uma tomada de contas especial instaurada pela AGE em atendimento à decisão desta Corte no processo referente ao contrato número 8 de 2013, celebrado em 26 de junho de 2013, com o Centro de Reabilitação e Integração Social. O contrato celebrado entre a Fundação Leão 13 e o Centro de Reabilitação e Integração Social. A contratação teve por objeto a prestação de serviços oftalmológicos para a resolução de deficiência visual curável através de cirurgia de catarata e respectivos exames pré-operatórios do Estado do Rio de Janeiro, com fornecimento de óculos de grau monofocal, bifocal e multifocal para a parcela da população de baixa renda, no valor inicial de aproximadamente 12 milhões de reais. Entendo que são necessários esclarecimentos e documentos a fim de complementar a instrução processual, de modo que voto por ciência ao plenário, comunicação e encaminhamento. O conselheiro André está de acordo? De acordo. Eu também manifesto de acordo, o voto está aprovado. Com isso, senhora conselheira, finalizando a volta por hoje, eu vou falar para vossa excelência. Obrigada, conselheiro Marcelo. Passo então a palavra à conselheira Andréia Siqueira Martins para que possa relatar a sua pauta. Senhores conselheiros, sou representante do Ministério Público. Inicialmente, eu procedo a retirar os dois processos da pauta ordinária complementar. Estão retirados, né? A seguir, em pauta especial, eu trago 4 processos. Primeiro, um recurso de reconsideração contra a decisão que recusou o registro de atos de refixação dos proventos de aposentadoria. No cerne da questão discutida nesses autos, diz respeito à majoração da pontuação relativa à gratificação de produtividade concedida aos fiscais de tributos da ativa e sua respectiva extensão aos inativos. Apesar da alteração legal que modificou o patamar máximo da pontuação de 3.500 para 5.600 pontos, fazer crer que se trata de vantagem prolabórica faciendo, entendo que a sua extensão aos inativos depende de comprovação pela municipalidade de que instituiu métodos idôneos de avaliação da produção dos servidores, sob pena de caracterização de aumento de remuneração disfarçada. Desta forma, entendo que a análise de mérito do recurso deva ser sobrestada, a fim de que o jurisdicionado esclareça os métodos de avaliação utilizados. Em acréscimo, analiso neste voto uma petição apresentada pelo beneficiário da aposentadoria em exame, autuado como DOC TCE número 21986, dígito 0 de 2019, em que informa que o Instituto de Previdência do município executou a decisão de recusa do registro do ato de refixação, reduzindo os proventos do interessado, apesar da interposição do presente recurso de reconsideração. A conduta do órgão previdenciário é inadequada, na medida em que a interposição de recurso de reconsideração suspende os efeitos da decisão impugnada nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica desta Corte, demandando a expedição de comunicação ao jurisdicionado. Sendo assim, eu voto por conhecimento, comunicação e sobrestamento. Como vota, conselheiro Marcelo? Com a relatora. Eu acompanho a relatora da mesma forma, o voto está aprovado. A seguir, um recurso de reconsideração manejado por servidora contra a decisão que recusou o registro do respectivo ato concessório de aposentadoria. Na medida em que ficou constatado que a interessada preencheu os requisitos para a percepção da parcela antes da alteração da legislação,
entendo, em desacordo ao parecer do corpo instrutivo, que deva ser registrado o ato concessório de aposentadoria, seguindo o entendimento já manifestado por este plenário em outros processos, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, provimento do recurso e comunicação. Conselheiro Marcelo, como vota? Com a relatora. Eu acompanho a relatora da mesma forma. Está aprovado o voto. A seguir, outro recurso de reconsideração contra a decisão que aplicou multa ao interessado em processo de auditoria governamental. Em face do preenchimento de requisitos de admissibilidade, eu conheço do recurso e, quanto ao mérito, nego-lhe provimento na medida em que o recorrente não trouxe argumentos capazes de justificar as irregularidades apontadas relacionadas à não inserção de informações sobre atos administrativos no SIGFIS, ao não encaminhamento dos contratos de remessa obrigatória a este Tribunal de Contas e a utilização de procedimentos de estimação de consumo incapazes de fundamentar a quantidade adquirida. Voto, portanto, pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheiro Marcelo, como vota? Acompanho a relatora. Eu acompanho da mesma forma. O voto está aprovado. Outro recurso de reconsideração contra a decisão que recusou o registro de ato concessório de aposentadoria. Tendo em vista a comprovação pela recorrente do efetivo exercício de funções de magistério no período contestado, eu voto pelo conhecimento, provimento e comunicação. Conselheiro Marcelo, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo. O voto está aprovado. Senhores conselheiros, eu vou proceder a uma inversão nessa pauta, porque há um recurso num processo de edital em que há várias representações também que constam dessa pauta. Então, primeiramente, eu vou fazer o relato do processo relativo ao voto número 9. Um recurso de agravo contra a decisão proferida na presente representação, interposta contra o edital de pregão número 21 de 2019, da Autarquia Municipal de Serviços e Obras de Maricá, SOMAR, que determinou o adiamento imediato da licitação e encaminhamento do ato convocatório para análise desta Corte. Ressalto que o edital impugnado tem por objeto a contratação de serviços de coleta, remoção e transporte de resíduos, com valor total estimado da ordem de R$ 35 milhões. Em que pese as impugnações constantes da presente representação, de fato não se mostrarem pertinentes, entendo que não deva ser provido o presente agravo, pois a relevância do presente edital demanda o encaminhamento do ato convocatório para análise desta Corte, com o consequente adiamento do certame em curso. A medida tanto se mostra pertinente que no processo autuado para análise do edital foram identificadas diversas impropriedades, inclusive a repetição de muitas irregularidades já identificadas por esta Corte em certames anteriores revogados pelo jurisdicionado. Quanto ao mérito da representação, sobre esta sua análise, a fim de aguardar a decisão final a ser proferida no processo número 217.338 de 3 de 2019, cujo objeto é o próprio edital de licitação contestado e que será posteriormente relatado ainda nessa pauta. Apresento o voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação, expedição de ofício e sobrestamento e apensação. Conselheiro Marcelo, Com a relatora. eu também acompanho a relatora. O voto está aprovado. A seguir, eu passo a relatar duas representações referentes aos votos número 1 e 2, representações formuladas por sociedade empresária em face de possíveis irregularidades constantes do edital de pregão presencial número 30 de 2019, do município de São João da Barra, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza, higienização, conservação e manutenção de imóveis da administração municipal. O corpo técnico sugere a improcedência da representação, medida com a qual manifesta em desacordo, pois um dos itens questionados, referentes à parcela de maior relevância, demanda esclarecimentos por parte do jurisdicionado. Voto, portanto, pelo conhecimento, comunicação e expedição de ofício. Como vai o conselheiro Marcelo? Com a relatora. Eu acompanho a relatora da mesma forma. Está aprovado o voto. A seguir, uma representação contra possíveis irregularidades do edital de pregão presencial número 1519 da Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, SOMAR. Na medida em que o edital objeto desta representação foi revogado e que o novo certame instaurado pelo município já se encontra sob análise desta Corte, no processo que receberá o voto logo a seguir,
Considero que houve a perda do objeto do presente feito, cabendo a anexação ao presente que versa sobre o edital ainda em curso. Voto, portanto, pelo conhecimento em caso, ciência plenária, perda do objeto, expedição de ofício e anexação. Conselheiro Marcelo, concorda com o voto? De acordo. Também estou de acordo, o voto está aprovado. A seguir, o edital, referente à representação que eu acabei de relatar, eu ressalto que no mesmo dia em que foi concedida a medida cautelar de suspensão do certame, o mesmo teve a sua realização concretizada, sagrando-se vencedora a empresa Líbano Serviços de Limpeza Urbana, Construção Civil Limitada. Registra que o gestor público, devidamente cientificado da decisão monocrática proferida, ele suspendeu o certame na fase em que se encontrava, deixando de adjudicar o objeto à licitante vencedora. O corpo instrutivo ele sugere comunicação para esclarecimento de diversas impropriedades constantes do edital. No entanto, tendo em vista que o município repetiu, neste procedimento licitatório, diversas irregularidades identificadas por esta Corte, quanto da análise de editais anteriores revogados, considero necessário, já neste momento, expedir notificação para apresentação de razões de defesa, sob pena de declaração de ilegalidade do edital. Incluo ainda em meu voto uma comunicação ao titular da autarquia para que informe como os serviços estão sendo prestados, considerando o término da vigência do contrato anterior, decorrente de dispensa de licitação. Por fim, dou ciência à empresa vencedora da licitação, para caso queira, se pronuncie acerca dos apontamentos constantes deste feito. Voto, portanto, por notificação, comunicação e ciência. Conselheiro Marcelo? De acordo. Também estou de acordo. Parabéns pelo voto. Está aprovado. Obrigada. Mais uma representação contra o mesmo edital em que apresento o voto pelo conhecimento, ciência ao plenário, perda do objeto, expedição de ofício e anexação. Conselheiro Marcelo? De acordo. Também estou de acordo. O voto está aprovado. Uma representação interposta contra o edital de pregão presencial número 16 de 2019 da Prefeitura de Japeri, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e implantação do sistema de iluminação pública, retornam os autos após o digo do jurisdicionado e tendo em vista a necessidade de retificações do edital, eu voto pela ciência ao plenário, conhecimento em causa, comunicação e expedição de ofício. Conselheiro Marcelo, está de acordo? De acordo. Também estou de acordo. O voto está aprovado. A seguir, o edital de pregão eletrônico, número 61 de 2019, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de impressão corporativa em conjunto para o Ministério Público e a Polícia Civil. Trata-se da primeira análise do ato convocatório para esta Corte, onde observo a necessidade de realização de ajustes e prestação de esclarecimentos, motivo pelo qual eu voto pela comunicação. Conselheiro Marcelo, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo com o voto. Está aprovado. No edital de pregão eletrônico da FAETEC, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de natureza contínua, de gestão administrativa e operacional da Fundação. Também se trata da primeira análise do feito e que, diante da necessidade ainda de saneamento, eu voto pela comunicação e determinação. Conselheiro Marcelo, está de acordo? De acordo. Também estou de acordo. O voto está aprovado. E, por fim, vou relatar o processo referente ao voto número 10, uma representação autuada contra o edital de pregão presencial número 1 de 2019 da Empresa de Lazer e Turismo de Niterói, Neotur, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de banheiros químicos, palcos, arquibancadas e assemelhados. Não assiste razão a representantes, tendo em vista que a punição aplicada à empresa componente do mesmo grupo econômico da vencedora do certame não foi imputada por órgão da administração pública do município de Niterói, não impedindo, portanto, sua participação neste certame nos termos preconizados na súmula de jurisprudência número 6, recentemente aprovada pelo plenário desta Corte. Quanto ao segundo questionamento, relacionado ao possível não atendimento pela vencedora de cláusula editalícia, não identifiquei qualquer descumprimento do edital no caso em exame. Dessa forma, eu voto pelo conhecimento e procedência da representação, expedição de ofício e arquivamento. Como voto, conselheiro Com o Marcelo? relator. Eu também acompanho o relator. O voto está aprovado. A seguir, inclui em pauta um processo de solicitação de inspeção na folha de pagamento do município de Silva Jardim, apresentada por vereadora, com o intuito de apurar suposto aumento contínuo de gastos com pessoal, problemas de infraestrutura, entre outras possíveis irregularidades. Inicialmente, considero que a presente peça deva ser recebida como representação
representação, por se adequar aos ditames dos artigos 8º a 11 da deliberação número 266 de 2016. Discordo do corpo instrutivo quanto à ilegitimidade da peticionante, pois a mesma é legitimada para representar perante este tribunal nos termos do artigo 9º da mencionada deliberação. Quanto à análise do pressuposto de admissibilidade do cabimento, considero que as ponderações relativas ao aumento de gastos com pessoal são objeto de outros feitos que tramitam perante esta Corte, não havendo no presente processo elementos que agreguem as fiscalizações em curso. No que tange às demais irregularidades narradas, não constam da peça apresentada provas ou indícios suficientes, demandando seu não conhecimento. O voto, portanto, é pela recepção como representação, não conhecimento, ciência plenário, ciência e arquivamento. Conselheiro Marcelo, está de acordo? De acordo. Eu também manifesto de acordo, o voto está aprovado. Em pauta ordinária complementar, trago nesse processo, primeiro, o contrato decorrente do edital de chamamento público número 2 de 2010, objetivando a contratação e credenciamento para a prestação de serviços de média complexidade ambulatoriais e internações hospitalares pela Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo. Em resposta à notificação expedida, o gestor responsável se limitou a argumentar que está diligenciando junto à Fundação o fornecimento de documentos necessários ao exercício de sua defesa, solicitando, portanto, o sobrestamento do feito. Na medida em que não consta dos autos qualquer prova de negativa de acesso aos documentos públicos por parte da administração municipal, considero insuficientes os argumentos defensivos, não merecendo, portanto, acolhida. Considerando que, quanto às ilegalidades identificadas, não relativas a um possível dano ao erário, o feito já se encontra maduro para a prolação de decisão de mérito, eu julgo ilegal o contrato analisado com a aplicação de multa ao responsável. Ressalto que a penalidade pecuniária aplicada ao presente feito abarca todas as contratações decorrentes do mesmo chamamento público, objeto dos processos sem apenso, tendo em vista a identidade das irregularidades. Quanto ao dano ao erário apurado na presente contratação, eu promovo a conversão parcial do feito em tomada de contas ex officio em autos apartados, a fim de evitar possível confusão procedimental. Voto, portanto, pela declaração de ilegalidade do contrato, pela aplicação de multa, conversão parcial em tomada de contas ex officio e citação para a defesa ou recolhimento do débito. Conselheiro Marcelo? De acordo. Eu também manifesto de acordo, o voto está aprovado. A seguir, temos um conjunto de 9 processos que tratam das demais contratações decorrentes do mesmo edital de chamamento público, em que eu apresento o voto pela declaração de ilegalidade, conversão parcial em tomada de contas ex officio e citação para a defesa ou recolhimento de débito. Há diligência, conselheiro Sem Marcelo? diligência. Eu também estou de acordo com o voto da conselheira Andréia, então está aprovado. Senhora Presidente, encerrando a pauta, agradeço e devolvo a palavra de Vossa Excelência. Obrigada, conselheira Andréia. Então, eu retomo a palavra para dar prosseguimento à minha pauta, destacando que o primeiro processo da minha pauta já foi relatado no momento anterior, então eu prossigo com o segundo processo da minha pauta especial, que é um relatório de gestão fiscal em fase recursal, de maneira específica em fase de barra de declaração. Eu estou conhecendo os embargos de declaração, no entanto, no que diz respeito ao mérito, eu identifico que a pretensão do embargante é, na realidade, rediscutir o mérito da decisão embargada e, para esse propósito, não se prestam os embargos de declaração. Por essa razão, estou negando o provimento ao recurso e comunicando o embargante da decisão. Dado-se alguma divergência, Sem divergência. o voto está aprovado. E promovo também a reinclusão em pauta de um processo que vou apresentar de maneira um pouco mais detalhada em decorrência da matéria dele versada. Trata-se, senhores conselheiros, de uma solicitação oferecida, apresentada a esta Corte, pelo senhor Renato Martins Viana, prefeito do município de Arraial do Cabo, no exercício 2017. E ele oferece uma solicitação tendo em vista as consequências advindas para a municipalidade, em decorrência do parecer prévio contrário às contas de governo referentes precisamente ao exercício de 2017, que tiveram
como responsável o solicitante. Uma das causas do parecer contrário foi a irregularidade relativa a despesas com o pessoal, né, e, portanto, ao descumprimento do artigo 20 da Lei Complementar Federal, da Lei Complementar, da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000. Em face dessa irregularidade, e considerando o que dispõe no artigo 23, parágrafo 3º, inciso 1º da mesma lei, foi deliberada, quando da emissão do parecer prévio contrário, a expedição de ofício à Secretaria do Tesouro Nacional para a ciência do descumprimento, por parte do município, do limite de despesas com pessoal. O senhor Renato Martins Viana, tendo recebido como consequência expediente do Ministério da Economia, comunicando que o município encontra-se então impossibilitado de receber repasses de transferências voluntárias, enquanto perdurar o excesso das despesas com pessoal, e ressaltando ainda que essa vedação persistirá enquanto perdurar o excesso de gastos com pessoal e somente cessará por determinação expressa da Corte de Contas, o senhor Renato Martins Viana, então, alega e solicita que teria passado despercebido por parte deste Tribunal de Contas, quando da análise atinente ao exercício de 2017, que o município se enquadraria na exceção contida no parágrafo 5º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que teve queda de receita real superior a 10% em comparação ao correspondente quadrimestre no exercício anterior. Analisando a matéria, o corpo instrutivo se posiciona no sentido da expedição de ofício ao solicitante, cientificando-lhe acerca da impossibilidade de o tribunal expedir comunicação requerida pelas razões que foram expostas na instrução e, de maneira mais detalhada, tendo em vista a alteração da lei de responsabilidade fiscal ser posterior ao exercício, invocada pelo solicitante, ser posterior ao exercício em relação ao qual as contas faziam referência. E o Ministério Público concorda com esse posicionamento. Após examinar os autos, eu identifico que assiste razão ao encaminhamento preconizado pelas instâncias que antecederam a análise dos autos. De fato, o dispositivo legal que é invocado pelo prefeito é o parágrafo 5º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele foi introduzido pela Lei Complementar número 164 de 2018, de dezembro de 2018, que também acresceu a esse mesmo dispositivo o parágrafo 6º. Como devidamente destacado, o parecer contrário às contas do município de Arraial do Cabo e a consequente comunicação que foi dirigida à Secretaria de Tesouro Nacional foram exatamente decorrência de o Poder Executivo ter ultrapassado o limite da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida no terceiro quadrimestre de 2015 e assim ter permanecido até o terceiro quadrimestre de 2017, fechando, portanto, as contas a que se referia o parecer prévio. Desse modo, o não recebimento das transferências voluntárias por parte do município se deu por fato ocorrido em período anterior, tanto à data de publicação da Lei Complementar 164, quanto à data em que o próprio referido diploma legal estabeleceu para a produção dos seus efeitos. E aqui eu faço destacar o artigo 2º da Lei Complementar 164, que expressamente dispõe que a lei entra em vigor na data da sua publicação, mas que produz efeitos a partir do exercício financeiro subsequente. Dessa forma, a situação descrita pelo senhor Renato Martins Viana, que figura como solicitante no processo ora em apreciação, não se enquadra na exceção prevista no parágrafo 5º da Lei Complementar 164 de 18. Além disso, e apenas aqui por amor ao debate, tem-se que o responsável apenas alegou que o município de Arraial do Cabo sofreu uma queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício anterior, que seria o pressuposto legal para o enquadramento na exceção trazida pela Lei 164, pela Lei Complementar 164, sem, contudo, oferecer quaisquer dados comprobatórios dessa afirmação. E, de modo semelhante, não restou satisfeita a condicionante descrita no parágrafo 6º do artigo 23, que exatamente dispõe sobre a produção de efeitos a partir do exercício financeiro subsequente.
Legislativo. Por essas razões, eu estou aqui concordando, manifestando de acordo com o corpo instrutivo e também com o Ministério Público de Contas, e estou indeferindo o pedido formulado pelo senhor Renato Martins Viana, chefe do Poder Executivo do município de Arraial do Cabo. Estou comunicando o solicitante para que tome ciência da decisão e estou arquivando o processo. Indago-se há alguma divergência. Sem divergência. O voto está aprovado. Com isso, senhores conselheiros, eu já não tenho mais nenhum processo a ser objeto de deliberação e, dessa forma, nada mais então havendo a ser tratado nesta sessão. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência, a presença de todos e declaro encerrada a sessão, desejando um excelente final de tarde a todos.